Vamos lá, boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Será que a gente entrou? Eu acho que sim, né? Para ter certeza. Deixa eu dar uma olhada. Entramos. Entrou? Você está com ele aberto aí? Bom, boa noite, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa live hoje, né? Super importante. A gente vai falar um pouquinho sobre um tópico que está todo mundo com dúvida aí, o pessoal perguntando, né? Inclusive, eu atuei na área de hospitalidade, na área de governança hoteleira, e mesmo assim o pessoal está, Ariadne, me ajuda, né? Estou cheia de dúvida em relação a esse assunto, o que você pode fazer aí pela gente, então, e deu tudo certo, porque o Jorge, esse tempo atrás, tinha entrado em contato comigo, né, para a gente fazer uma parceria, fazer alguns trabalhos juntos, então, eu acho que foi o momento certo para a gente se falar aí e fazer essa live para discutir esse tópico de extrema importância aí para os meios de hospedagem, né? Seja para pousada, seja para hotel, seja para um resort, né? Qualquer segmento hoje depende disso. Então, para quem não me conhece, né? Eu sou Ariadne Silva, da S Governança Hoteleira, atuo aí como consultora, né? Faço implantação, consultoria, treinamentos aí para toda a parte operacional do hotel. E estou aí à disposição de todos, e gostaria que o Jorge, né, nosso ilustre convidado da noite aí, se apresentasse para a gente, falasse um pouquinho aí da sua área de atuação, para que o pessoal te conhecesse, Jorge. Ok. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Ariadne, a S Governança, por esse convite, né, que a gente, para estar aqui hoje, tá? E eu gostaria de me apresentar, para quem não me conhece, meu nome é Jorge Luiz, tá? Eu sou o CEO da Web Security, que é uma empresa de consultoria e serviço de segurança da informação. A minha empresa está voltada para a consultoria em LGPD, com foco em hotelaria. Então, a minha área de formação é análise de sistema com ênfase em banco de dados, eu tenho pós-graduação em cybersecurity, e aí eu tenho os cursos, né, que são exigidos pela Exim para ser um DPO, para ser um ISO, eu sou auditor interno também da ISO de segurança da informação, especialista em privacidade de dados, e desde o ano passado eu tenho atuado aí focado em segurança da informação e no ramo de hotelaria. Então, eu espero aqui hoje, nesse nosso bate-papo aí, ajudar você, hoteleiro, que está nos assistindo ao vivo, e os que vão nos assistir no futuro, tirar algumas dúvidas para poder iniciar o processo de adequação de vocês. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Obrigada, Jorge. Quanta coisa, hein, Jorge? É curso que não acaba mais, né? Mas é muito verdade. bom. Muito bom, porque eu falo que, seja qual for a área, a gente tem que estar sempre se aperfeiçoando, sempre buscando, né? E a gente estava até falando sobre isso esses dias, que a pandemia impulsionou muita gente a fazer isso, né? Sim. Quem estava ocioso, aí, quem estava na zona de conforto, aproveitou a pandemia para melhorar o seu currículo, isso é muito bom. Mas vamos começar aí o que interessa, né, Jorge? A primeira, vamos começar pela pergunta básica, né? Assim, eu queria que você falasse para a gente, porque hoje a live é toda sua, então, eu queria que você falasse para a gente aí o que é LGPD, né? Bom, então, para quem não conhece, explica para a gente aí o que é. Eu vou, pessoal, dar uma pincelada rápida do que é, porque eu quero entrar para dentro da hotelaria para poder a gente entender o que a LGPD vai fazer nas rotinas, nos processos que ocorrem dentro de um hotel, tá? Essa lei, ela veio para poder administrar, vamos dizer assim, como é que os segmentos, os setores no Brasil inteiro, eles utilizam os dados pessoais. Então, ou seja, não é só o ramo de hotelaria que vai precisar se adequar ao LGPD. É o seu João, que tem uma quitandinha lá na esquina, que anota o que você pegou fiado no armazém dele, no caderninho que pega o seu nome, seu endereço, seu telefone. É o supermercado, é a padaria. Então, são todos os setores que utilizam dados pessoais. Então, a gente tem que entender que a LGPD, que é uma coisa que muitas pessoas estão falando, ela não veio aqui para proibir hoteleiro nenhum de trabalhar. Ela veio simplesmente para poder colocar, vamos dizer assim, colocar ordem
na casa que antes nós estávamos trabalhando de qualquer maneira. Se hoje vocês entrarem no Google, agora, nesse momento, enquanto eu estou fazendo essa live com vocês, e digitar o nome de vocês lá, é bem possível que vai aparecer informações de vocês com nome, endereço, CPF. Se vocês já fizeram alguma compra pela internet, essa informação está contida lá, exposta publicamente para qualquer uma pessoa. Então, assim, a LGPD vai me atrapalhar no hotel? De maneira nenhuma. Pelo contrário, ela vai trazer muitas vantagens para o hoteleiro e principalmente para o hóspede. Então, hoje, aproveitando um gancho aqui rapidinho, eu fiz uma postagem lá no meu Instagram, onde eu coloquei 5 vantagens que o hotel vai ter ao se adequar à LGPD. Mas aí, qual é a dúvida que muitas pessoas têm? Jorge, bom, agora que eu já sei que a LGPD ela veio aqui para poder organizar como nós trabalhamos, por onde eu começo a fazer adequação no meu hotel, na minha pousada? Jorge, a lei ela só se aplica a grandes redes de hotéis ou hotéis que seja de família, pequenas pousadas? Pessoal, lei é lei. Lei se aplica para todo mundo. Jorge, a lei fala que os hotéis eles têm que ter um encarregado, um DPO, para poder ser o encarregado de dados que faça a ligação entre a Agência Nacional de Proteção de Dados e o titular de dados. Mas eu só tenho 2 funcionários no meu hotel. Eu preciso ter um funcionário desse? Eu preciso ter uma pessoa responsável por esse setor para mim? Preciso. Pode ser que amanhã a NPD mude um parágrafo na lei, faça uma alteração na lei, onde fala assim, ó, quem tiver 50 funcionários ou quem tem um faturamento de 100 mil, por exemplo, 50 mil, não vai precisar ter esse profissional. Mas hoje todo mundo precisa ter, inclusive o seu Manel, que tem a vendinha lá na esquina. Então, o que nós precisamos entender nesse processo? Antes de qualquer coisa que a gente precise fazer dentro da hotelaria, a gente precisa entender como é que funciona o nosso hotel. Isso é primordial. Ah, mas eu tenho esse hotel aqui há 30 anos, é um hotel de família, ou então esse hotel já funciona há 50 anos, 100 anos, e eu conheço ele. Se você perguntar para alguém o que ele faz, se ele não conseguir te explicar como um processo, ele não sabe o que está fazendo. Ele segue aquilo que está ali, que foi ensinado para ele, mas quando um dado chega, se você faz uma reserva direta no hotel, para onde que esse dado entra por onde? Entra pelo telefone, entra pelo e-mail, a pessoa chega lá no balcão, na recepção, e faz a reserva. Como é que funciona? O recepcionista, quando chega lá e puxa a sua ficha, você veio fazer o check-in, ele trouxe essa informação de onde? Depois que ele faz o check-in, que ele faz a entrada do hóspede, para onde essa informação vai? Então, o que a LGPD... Isso já é uma vantagem que vai trazer. Porque você, para poder fazer uma adequação, você precisa conhecer os seus processos. Então, é isso que eu ia te perguntar agora, assim. Da mesma forma, a gente sabe que hoje, em todas as empresas, e principalmente aí na hotelaria, né, hoje para tudo existe o POP, né? Tudo tem um procedimento operacional padrão. Sim, sim. Então, eu entendo que para a LGPD também existe um POP, né? Também existe um caminho que o proprietário, que o empresário vai precisar percorrer para que todos estejam adaptados, para que tudo esteja adequado para receber esse dado do cliente, correto? Exatamente. Tá. Exatamente. Então, por isso que eu falei que muda algumas rotinas, porque eu vou dar aqui um exemplo aqui muito que eu vejo corriqueiramente quando eu vou me hospedar em um hotel. Eu até comentei com você na quinta-feira. Você faz uma reserva, dependendo do hotel, ele vai perguntar, você fez a reserva pelo site do hotel ou pelo Booking? Ou uma outra tier?
Ele vai falar assim, eu fiz pelo site do hotel. Então, ele vai pegar um caderno lá, onde está com a informação de todos os clientes, os hóspedes, né, que fizeram a reserva, e ele vai ficar desfolhando ali na sua frente. Então, se ele não encontrar o seu dado naquele caderno, ele vai procurar um outro, só que o recepcionista deixa esse caderno ali aberto, aonde qualquer pessoa, no caso eu, que estava ali para fazer o meu check-in, tem acesso à informação, ao dado pessoal de uma outra pessoa. Então, essas rotinas nós precisamos ter que alterar aos poucos. Como nós conversamos na semana passada, né? Qual é o processo que a gente tem que fazer? Nós temos que desconstruir o pensamento, o conhecimento que nós temos hoje, para que nós possamos construir um novo pensamento. É como se nós fôssemos fazer uma consulta médica. Se você chega assim, doutor, eu estou com uma dor na minha barriga, ele não vai falar assim, você tem que fazer uma cirurgia. Antes dele fazer isso, ele vai passar alguns exames para você poder fazer, ele vai te dar o diagnóstico, qual é o tipo de tratamento que você precisa fazer pós o tratamento para que você possa ficar curado. Então, dentro da hotelaria, antes de você começar a fazer um processo de adequação, voltando ao que eu estava falando com ele, você precisa entender o processo. Jorge, são todos os processos que eu preciso mudar? Se você puder mudar todos, seria o melhor do mundo se você não tem mapeado. Mas se você não quais puder... são as prioridades, assim, Jorge? Quais são os prioritários que as pessoas precisam Os prioritários que tem que se preocupar é aqueles que transitam os dados pessoais. Então, aonde passa nome, CPF, e-mail, se eu não sei como que cada hotel tem uma particularidade. Então, assim, não existe fórmula de bolo de um hotel A para o hotel B. Ele pode ter a mesma quantidade de UH, ele pode ter a mesma quantidade de funcionários, mas são realidades totalmente diferentes. Então, por mais que o hotel seja na mesma rua, se eu fizer um projeto de adequação, um treinamento para o hotel do início da rua, esse treinamento, de repente, não sirva para o hotel do final da rua, embora eles tenham um cenário semelhante, mas a particularidade é diferente. As pessoas têm processos de trabalhar diferentes, que não são iguais. Então, por exemplo, o hotel, ele vai, quando vai fazer a reserva dele, ele vai lá e pergunta o sexo do hóspede, ele pergunta a religião do hóspede, ele pergunta várias coisas que são dados sensíveis. E esses dados aí a gente precisa separar e tratar eles com mais cuidado do que aqueles dados que são só o nome, o CPF, o telefone da pessoa. Então, todos os processos de dentro de um hotel, onde circulam dados pessoais, esses são os processos que a gente precisa mapear e classificar os dados. Falando da hotelaria, para ficar bem mais fácil para o pessoal entender. Os dados que não são sensíveis, esses que não falam de sexo, de religião, de partido político, esses dados são aqueles que ficam na suíte de luxo, que tem um tratamento bom. E esses dados que são sensíveis são aqueles que ficam na suíte presidencial. É aquele que você dá um cuidado maior, porque ele é, vamos falar assim, um hóspede especial. Então, nós precisamos ter isso na nossa cabeça. Como é que funciona? Como é que eu posso fazer? Eu preciso entender. Se você não entender o seu processo, você vai fazer errado e você não vai ficar adequado à LGPD. Entendi. E outra coisa importante que você me falou também foi a questão do treinamento, né? Você falou assim, porque, por exemplo, né, eu sou da área de hospitalidade, sou da área de governança, aí a gente que é de fora, a gente pensa assim, pô, LGPD tem a ver com TI, né? Tem a ver com o pessoal lá de tecnologia da informação, tem a ver com o pessoal de reservas, pessoal de recepção, não tem nada a ver comigo.
Mas aí você me falou uma coisa muito importante, né? Que o treinamento ele não é só para recepção, não é só para reservas, que o treinamento tem que ser para 100% dos colaboradores, correto? Exatamente. Nós aqui falamos em outras lives que nós fazemos que tem que ser do P ao P, do porteiro ao presidente. Entendi. Por quê? Como eu vou usar os mesmos exemplos que eu falei com você aquele dia. Nós precisamos treinar o manobrista que se caso algum hóspede deixe uma pasta de documentos que sejam pessoais ou confidenciais da empresa que ele trabalha no carro, que o manobrista não possa sequer pensar em tirar uma foto daquela informação, porque é um vazamento de dados. Vamos supor que hoje, no dia 24 de maio, eu me hospedei no hotel da Ariadne, e eu deixei meu carro lá, e o manobrista foi guardar meu carro. E no mesmo dia tem um vazamento de dados meu. Eu vou culpar a quem? O hotel da Ariadne. Porque foi lá que eu entrei com o carro, com o meu dado pessoal. Então, por que a camareira precisa ser treinada? Porque ela tem acesso aos quartos dos hóspedes. Eu vou falar da minha experiência como hóspede. Agora não, por causa da LGPD, mas antes eu deixava documentos quando me hospedava a trabalho, notebook, tudo em cima, espalhado lá no escritório. Como é que eu poderia ter certeza que a camareira não foi lá e não tirou uma foto dessa informação? Ah, Jorge, mas você então está desconfiando de todo mundo? É porque nós não temos cultura de segurança da informação no nosso país. Então, a LGPD, quando entrou, ela bateu muito forte na parte de segurança da informação. Então, quando a gente começa a falar de segurança da informação, de coisas que nós fazemos habitualmente, diariamente, e não percebemos que estamos fazendo errado. Eu tenho certeza absoluta que aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, ou em Belo Horizonte, em Minas, onde você mora, que pelo menos, eu vou falar muito por baixo, um hotel, as pessoas têm a senha anotadas assim, em agenda, onde a pessoa que trabalha de manhã e vai embora de Jorge, tarde... Você está sendo muito humilde, viu, Não, Jorge? muito lá embaixo. Então, aonde a pessoa que trabalha na recepção anotou a senha dela, porque a senha do sistema, e às vezes você não tem como comprar a licença para vários funcionários, porque isso é um custo, e aí vai todo mundo compartilhando essa informação. Eu já vi a senha anotadinha no monitor ali da recepção, ó. No monitor. Então, você vê, e as pessoas acham que a gente sempre fez assim. Então, não vai acontecer nada. Mas se esse monitor está virado um pouco de lado, e se eu chego ali do lado assim, com o meu telefone, tirou uma foto. Anoto na minha mão, anoto no papel. E assim, pela experiência que eu tenho, muitos hotéis não têm uma TI. Eles contratam pessoas. Um outro risco que eu vou mostrar para vocês aqui, que eu ainda nem falei de gestão de risco, mas um outro risco que acontece aqui, por exemplo, eu sou um hotel independente, faço as reservas lá no meu computador. Por algum motivo, o computador deu um problema. E eu não tenho TI, eu preciso do computador para trabalhar. Leva ali na esquina, que tem um rapaz ali que trabalha na esquina, você não tem um contrato, não tem nada assinado, e o cara vai e leva o seu computador, ou se ele não leva o seu computador, ele conserta ali, mas você não sabe o que ele está fazendo. E os dados dos seus hóspedes estão todos ali dentro. Então, você tem algum contrato de confidencialidade que ele não possa nunca divulgar, caso ele copie aquelas informações? A Lei Carolina Dickmann, ela surgiu no Brasil porque a atriz foi levar o notebook dela para poder fazer um serviço e o técnico copiou foto dela lá na intimidade dela e espalhou essa foto aí. Isso deu um problema danado. Por isso tem essa lei da Carolina Dickmann, porque assim, nós fazemos coisas que nem sabemos que estamos fazendo de errado, porque nós estamos acostumados
a Porque fazer a gente errado. confia, né? A gente pensa que a partir do momento, né, que eu tenho um cara que trabalha com TI, que vai consertar o meu computador, eu confio que, né, que ele é uma pessoa idônea, que ele é uma pessoa de confiança. Então, assim, só que a gente está vivendo num mundo que a gente vê isso diariamente, né, Jorge? Que isso Exatamente. é além da confiança, né? Que hoje em dia, Exato. infelizmente, não dá para confiar em ninguém, né? Então, É. que a gente tem que ter todo cuidado com o nosso cliente aí. Nós estamos falando aqui de negócio, né? Então, É, por exemplo, quando alguém me contrata ou contrata a Ariadne, a gente tem um contrato. sim. Porque se eu não cumprir aquilo que está no papel que nós acordamos, eu vou ter que responder por aquilo. Uhum. Então, por que que quando levo o computador da recepção do hotel, não existe esse contrato? Aí a gente vai falar um pouquinho de riscos. Eu só tenho esse computador. Quais são os riscos que podem impactar o meu hotel? E olha que eu não estou nem falando agora amplo, não, mas só em relação a esse computador, caso esse computador vá e ele seja roubado. Uhum. Como é que eu vou trabalhar? Para quem eu vou pegar as informações dos hóspedes? Isso aconteceu por volta de 1 hora da tarde e 2 horas vai acontecer o check-in e eu não tenho um backup. Qual é o plano de continuidade que o seu hotel tem caso aconteça um incidente desse? Uhum. Qual é o que você faz para recuperar a sua atividade caso ocorra a queima da fonte do seu computador, porque você nunca fez a manutenção, está ligando o computador e você está indo, e aconteça essa queima, por exemplo, meio-dia, 1 hora da tarde do domingo, você é de uma cidade do interior e não tem mais nada aberto. Como é que você vai conseguir fazer o seu negócio gerar? Voltando a falar um pouquinho do treinamento, treinamento é igual você aprender um idioma. Não adianta você ir para o curso de inglês e fazer uma aula, achar que você vai aprender o básico. Falar é fluente, então nem se fala. Isso é repetição. Até porque as pessoas, elas às vezes enjoam de trabalhar naquele lugar, não querem mais trabalhar naquele lugar, são mandadas embora. Como é que você vai continuar com o nível de excelência que você quer no seu hotel se você treina as pessoas uma vez na vida, outra vez na morte? Então, Treinamento é constante, né, Jorge? Exatamente. Até porque, como nós conversamos, né, as pessoas que às vezes são promovidas dentro de hotel, elas vieram de uma área que vão para outra, vão subindo, e às vezes elas não têm um entendimento. Eu antes era uma camareira, passei para recepção. Se eu tenho os meus processos mapeados da recepção, essa camareira ela vai ter muito mais facilidade de desempenhar as funções dela do que se não tiver nada. Só quem sabe isso é seu fulano e ele está de férias. E você vai ligar para a pessoa nas férias, e aí você vai fazendo as coisas pela metade, e é uma máxima que eu estou usando agora. Quem faz as coisas pela metade tem resultados pela metade. Quem faz as coisas perfeitas vai ter as coisas perfeitas. Se você seguir um checklist, igual você falou do POP, se você seguir um checklist de adequação, seguir um planejamento, a chance de dar errado é quase zero. Mas se você não seguir, a chance é de 100%. Então, Pode perguntar. E a gente, não, assim, eu ia fazer um comentário, porque eu já trabalhei em algumas redes, né, nacionais, em redes internacionais, e a gente vê, assim, que as grandes redes, elas são estruturadas, então elas têm lá um manual de risco para os colaboradores, ensinando o que fazer no caso da perca da chave mestra, né, eu já trabalhei em hotel de 500 apartamentos, que quando a camareira perdia uma chave mestra, a gente tinha que sair passando uma chave em todas as portas, bloqueando aquela chave mestra. Né? E a gente vê que em muitos hotéis o molho de chave fica lá em cima do balcão, né? Fica em cima de uma mesa, fica à disposição de todo mundo, não tem nem o mínimo que é um controle de chaves, né? E eu já tive várias experiências ruins com entrada de hóspede em apartamento que não era dele, roubos, várias coisas aí durante a minha carreira. Então, você imagina um dado, né?
o André está falando que precisa de um curso de hotelaria. Imagina um dado de um hóspede, né? Por exemplo, a gente teve um caso aqui na minha família esses dias que os dados do meu marido vazaram, a gente não sabe aonde, né? E fizeram um cartão de crédito para ele, gastaram, fizeram a festa com o cartão de crédito dele. E a gente vem falar bem sobre um assunto que é de extrema importância para isso, né, Jorge? Que vai saber de onde esse dado vazou. A gente não ficou sabendo. A gente sabe que vazou, mas quem vazou com esse dado, né? Então, isso é muito importante. Então, a gente fica vendo assim. Aí, agora eu vou trazer rapidamente aqui, fazendo um link sobre as vantagens. Por exemplo, se você tem processos mapeados, bem mapeados dentro do seu hotel na área de LGPD, você já vai ter ganho financeiro. Sim. Porque se a coisa está bem feita, qualquer um chega lá e executa. Se a coisa estiver desordenada, você vai precisar de mais pessoas para resolver aquele problema que poderia ser feito com 2, vai precisar de 5. Então, você vai estar gastando recurso desnecessário. Se você treina e capacita com constância o seu colaborador, ele sempre vai estar ali oferecendo um bom serviço para o seu hóspede. Porque todo mundo que tem um hotel, ele quer tratar bem o hóspede, porque é um negócio. Então, se o hóspede fica feliz com o tratamento que ele tem, dos colaboradores, com a estrutura do hotel, com o serviço oferecido, ele vai falar bem do hotel e vai voltar sempre. Agora, se ele chega lá e o hotel está todo desorganizado, colaborador mal-humorado, se puder, ele vai embora na hora. Porque se eu pudesse, eu também iria. Então, nós falamos dentro de um projeto de adequação que nós precisamos do nosso PPT, que são pessoas, processos e tecnologia. É muito importante que o gestor da hotelaria ele motive a equipe dele. Porque se a pessoa está bem motivada, se ela está bem, se ela está feliz, ela vai tratar o seu hóspede bem. Com certeza. Agora, se você é um mau líder, um mau gestor da hotelaria, trata as pessoas mal, os seus colaboradores mal, ele com certeza vai tratar seus hóspedes mal e você não vai ganhar dinheiro. Então, aí a gente está falando agora de lucro, de dinheiro para o dono do hotel, para a rede de hotel, para a pousada. Exatamente. Você tem, as pessoas, tanto faz para o bem ou para o mal, elas são a ponta mais fraca do processo. Sim. Então, eu tenho que fazer a Ariadne se sentir a melhor profissional da governança, porque ela vai sempre tratar bem os hotéis que ela for treinar. Agora, se ela chega para treinar, você contratou ela, você chega, ela trata ela mal, aquela vontade que ela tinha, ela vai fazer o trabalho dela, vai porque ela é profissional. Mas aquele espírito que ela chegou lá para poder fazer aquilo, você consegue jogar um balde de água fria. Então, ela não vai conseguir dar o plus a mais que ela poderia fazer, porque você, como líder, desmotivou ela. Então, até nisso, os treinamentos que a gente faz, tanto para LGPD, para segurança da informação, para gestão, para hospitalidade, para qualquer coisa, sempre foque nas pessoas. Sim, são as elas pessoas. vão nos auxiliar aí, né? Na Exatamente. dos processos diários, né, Jorge? Exatamente. Ô, Jorge, voltando aqui, o que é a NPD? A NPD ela é a Agência Nacional de Proteção de Dados. Ela é uma agência que fica abaixo da Presidência da República, onde ela vai fazer a fiscalização de todos os controladores que estão no Brasil. Ou seja, os controladores são os hotéis que recebem os dados pessoais. Ou seja, todo mundo que receber dado pessoal, ele é um controlador. Se o hotel é uma rede, ele tem a matriz, onde ele recebe as reservas e direciona para o hotel da rede, onde foi destinado à ocupação. Então, o local onde foi destinado, ele vai ser um processador. Ou seja, é como se fosse um hotel que manda para uma agência de viagem,
um hotel que manda para um restaurante que é conveniado, é parceiro do hotel. Então, ou seja, o hotel capta as informações dos clientes e ele chega e passa essa informação para uma outra pessoa processar uma parte. Por exemplo, o hotel não tem contabilidade ou o hotel não tem RH. Quem controla é o hotel. Então, a NPD, quando ela vier fiscalizar, ela vai vir fiscalizar a pessoa, o hotel que captou os dados. Mas um alerta aqui para isso. Precisamos tomar cuidado com a responsabilidade solidária. O que isso significa, Jorge? Se eu capto o dado da Ariadne e eu passo para um restaurante, que ele é um parceiro meu, sem autorização do hóspede, eu já posso receber uma reclamação do hóspede para a NPD e eu ser sancionado por isso. Entendi. Se por um acaso eu passei sem o consentimento do hóspede e tiver um vazamento de dado lá no restaurante e eu saber que o restaurante não está adequado à LGPD, a culpa vai ser minha. Por quê? Então, olha outra vantagem. Me adaptar e tem que adaptar todos os meus terceirizados, seja manobrista, seja restaurante, exatamente. Seja lavanderia, tudo que trabalha dentro do hotel ali, por mais que seja terceirizado, eles também têm que fazer parte desse treinamento e adaptação, né? E aí que eu falo uma outra vantagem que a lei vai trazer para quem tiver adequado. Porque o hotel da Ariadne não vai fazer trabalho com o Jorge se o Jorge não tiver adequado à LGPD. Por quê? Se tiver um vazamento de dado no restaurante do Jorge, vai dar problema para a Ariadne também. Entendi. Então, o que vai acontecer com os hóspedes daqui a um tempo, onde é mais uma vantagem que nós conversamos na quinta-feira. Código de Defesa do Consumidor fez 30 anos no ano passado. Ninguém sabia que era Código de Defesa do Consumidor. Hoje, se você fizer alguma coisa de errado, todo mundo vai procurar o seu direito. Sim. A LGPD, ela ainda ela é criança. As pessoas nem sabem direito o que é LGPD. Mas daqui a um tempo, que todo mundo souber o que é LGPD, o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, o Jorge hoje, ele só vai num hotel se o hotel me der indícios que ele está em processo de adequação LGPD. Pelo menos o site do hotel. Depois eu vou falar disso, uma coisa para onde a gente pode começar, que é um valor mais barato. Pelo menos o site do hotel. Se não tiver, não vai. Aí, se eu sou uma pessoa sozinha, você imagine uma empresa que antigamente eles se hospedavam no hotel da Ariadne, e a Ariadne não está nem aí para a LGPD. Você acha que a minha empresa, que já está adequada à LGPD ou em processo de adequação, eu vou me hospedar no hotel da Ariadne? Não vou. Então, a vantagem competitiva, vamos supor que lá em Porto de Galinhas, por exemplo, vem na minha cabeça agora, tem 10 hotéis em processo de adequação. E os outros 100, 200 que tiver por lá, ninguém está fazendo nada. Você acha que as pessoas, quando tiverem uma noção, a maturidade da lei, você acha que eles vão procurar esses outros? Vai procurar aqueles que estão adequados. Então, você já está sendo na vantagem competitiva em relação à adequação LGPD. E eu falo assim, né, Jorge? A gente está no momento de pandemia, então as pessoas estão focadas à limpeza, higienização, protocolo de Covid e tal, né? Só que a hora que a mídia começar a pegar nessa questão da LGPD também, a coisa muda de figura, né? Então, por enquanto, é como você falou, muita gente está alheia a esse assunto. Sim. Mas, em breve, as pessoas vão começar a perceber, né? O que é, a importância que esse assunto tem. E aí é a hora de estar todo mundo no caminho. O hotel que estiver pensando fora da caixa vai se dar muito bem. Sim. Quando, por exemplo, se virar a chave hoje, amanhã todo mundo só vai para quem tiver iniciado alguma coisa da LGPD. Legal. Aquele que já começou a fazer alguma coisa já vai ter vantagem.
Uhum. Se as pessoas não fizerem alguma coisa fora da caixa para poder agregar valor para o seu hóspede, para o seu hotel, quando começar, porque assim, pessoal, essa lei ela é de 2018. Nós tivemos um tempo aí de 2 anos para poder fazer a adequação, e a lei ela só começou a entrar em vigência dia 18 de setembro do ano passado. Só que a gente entende que a pandemia atrapalhou muito os planos do setor, entende isso, que nós estamos em crise. Mas o que o seu hotel está fazendo nesse momento em relação à LGPD? Legal. O que o seu hotel está fazendo? Porque uma hora vai virar essa chave e pode ser rápido igual foi a vigência, porque o início da vigência, ela só seria, estava querendo agora para o início desse ano, né? E ela foi de um dia para o outro, entrou em vigor. E uma outra coisa que eu já vou responder essa pergunta do Renildo, se eu puder. Você, não, eu coloquei exatamente para você dar uma resposta para ele. Tá. Que esse é um assunto muito importante, porque a maioria dos hotéis faz isso. Tá. O que acontece? A gente... Perdão, perdi o raciocínio. Tem muitos hotéis que estão deixando para começar a fazer a adequação LGPD a partir do dia 1º de agosto, que é quando entram as sanções da lei a vigorar. Porque, por enquanto, está vigorando só a lei, mas as sanções administrativas da lei, elas só começam em agosto. Só que, se tiver um vazamento de dados no hotel da Ariadne hoje, o PROCON e o Ministério Público estão aí, tá, pessoal? Então, vocês já podem sofrer sanções administrativas desses órgãos que já estão atuando. Então, esperar, eu considero um pouco risco, tá? Eu considero um pouco risco. E, assim, nós estamos, o setor hoteleiro, devido à crise, devido a tudo, nós estamos muito atrasados. Eu acho que é um dos setores mais atrasados que tem, porque eu já estou falando de LGPD na hotelaria já tem bastante tempo, e assim, são pouquíssimas pessoas que têm marcado reunião, querendo entender desse assunto. Então, assim, é muito preocupante um setor tão importante para a economia brasileira ainda estar estagnado. Pessoal, dê o primeiro passo. Nem que saiba o gestor ou a governança, nem que saiba entender o que é a lei. Eu não posso ficar mais vivendo aleatório como se a lei não existisse. A lei é para todo mundo. Pequeno, grande, médio, internacional, nacional, todo mundo precisa se adequar à lei. Então, assim, já passou até um pouquinho do tempo. Faz um favor, Edna, coloca aí a pergunta do amigo aí que eu vou para poder responder. Renildo é uma pessoa que acompanha sempre as minhas lives aí. Obrigada, viu, Renildo? Ele fala que, né, em relação à economia e sustentabilidade, alguns hotéis aproveitam o rascunho para reimprimir documentos, né? Sempre tive cuidado de não utilizar rascunho contendo dados e documentos de hóspede. Então, assim, essa pergunta é ótima, porque a gente sabe que hoje a maioria dos hotéis faz essa reutilização do papel. Então, desde que não tenha dado pessoal, é isso que vocês precisam prestar atenção. Se não tem dado pessoal, pode utilizar à vontade. Inclusive, falando de sustentabilidade, até quando for trocar os computadores, nosso parque de máquina aqui do nosso hotel está muito velho. Gente, só formatar o computador, não apaga os dados que estão lá dentro, não. Às vezes você pegar o computador e jogar no lixo, ou dar para o vizinho, ou dar para o manobrista, para o mensageiro. Não, a gente formatou aqui o computador. Todos os dados estão lá. Todos eles. Então, assim, qualquer programinha na internet, você consegue baixar bastante informação. Então, assim, é uma mudança de cultura muito, muito grande. Sim. Muito, muito grande. E, assim,
Como é que é o nome do amigo seu que botou a É o pergunta? Renildo Leal. Renildo Leal. Renil, assim, você pode continuar utilizando, tá, os papéis para reimpressão, é até econômico para você, mas se focando, sempre prestando atenção de que não tenha dado pessoal de nenhum hóspede seu dentro nesses papéis. Porque, às vezes, você pode reimprimir e vai mandar esse papel para um outro lugar e lá está com o nome, endereço, telefone de uma pessoa, e isso é um vazamento de dados. Você quer ver um vazamento de dados que ocorre aos montes dentro do hotel e que ninguém nunca se deu conta? Suponhamos que você chegou no hotel da Ariadne, lá em Belo Horizonte, 11 horas da noite, e o restaurante do hotel já fechou. Mas o Bob's, ali da esquina ali, está funcionando até meia-noite. Pô, você não vai ficar com fome. Você chegou no hotel, vou ligar para o Bob's, ou pede para a recepção ligar. Aí o cara vai perguntar, você quer o CPF na nota? Quero. Aí vai vir seu nome, seu CPF. Aí você vai chegar com muita fome. Aí você vai comer o lanche, né? E aí, quando você vai embora no dia seguinte, fazer o seu destino, ou vai embora do hotel, o que você vai fazer com esse pacote que está com a nota fiscal sua? Vai amassar tudo e vai jogar no lixo. E aí isso é um vazamento de dados, porque esse lixo vai sair do hotel. E aí eu pergunto para vocês que estão nos assistindo aqui, a culpa é do Bob's ou a culpa vai ser do hotel? Aonde ocorreu o vazamento de dados? Ocorreu dentro do hotel. Ah, mas você está falando, então, que as camareiras, o pessoal da limpeza vai ter que revirar o lixo dos outros? De maneira nenhuma. Mas é obrigação do hotel, e isso daí vai ser uma parada sensacional, que o hotel comece a colocar lembrete sobre a LGPD em áreas comuns do hotel. Então, por exemplo, assim, se você for pedir um lanche, tire a sua nota fiscal, rasgue, faça qualquer coisa, mas não joga direto no lixo. Porque você vai estar mostrando muita credibilidade e assertividade para o seu hóspede, que você está comprometido com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, área do restaurante, área da piscina... gente, tem que falar de LGPD em tudo quanto é lugar. Então, são pequenas coisas que você vai mudando na rotina que você vai ver o resultado. Só que, assim, o resultado, ele não vai aparecer instantaneamente. É igual quando você vai na academia. Você está acima do peso e você quer ficar lá saradão ou saradona. Se você começar a carregar peso, levantar peso hoje, daqui um dia, uma semana, um mês, você não vai ver resultado nenhum. 4 meses depois, né? 4 meses depois, 6 meses depois, se você seguir à risca o treinamento que o personal, a pessoa da academia passou para você, é certo que o resultado vai vir. Sim. Se você tentar fazer alguma coisa diferente daquilo, você não vai conseguir. Ele falou para pegar 30 quilos, eu vou pegar 70, eu vou estourar o músculo. Vou me ferrar, vou ficar com edema, alguma coisa, não vou conseguir malhar por muito tempo, e tudo que eu tinha construído antes, eu vou jogar por água abaixo, porque eu tentei pular uma etapa do processo. Por isso que a gente fala muito de processo, porque as coisas têm que seguir um padrão. Se você não seguir esse padrão... Eu ia te perguntar agora, seguindo a nossa linha aqui, é sobre a terceirização e distribuição, Jorge, né? Como que fica esses dados compartilhados, esses dados que vão para a operadora, OTA, software, né? O que eu preciso ficar atento com isso? É mais ou menos com o exemplo do restaurante que eu dei ainda há pouco na nossa conversa. Se o Jorge recebe o dado da Ariadne, e eu vou passar para o Claudemir, que eu sei que está nos assistindo. Boa noite, Claudemir, muito obrigado pela sua presença. Eu tenho que falar assim, Claudemir, os dados da Ariadne estão aqui comigo, porque eu sou o controlador, e eu preciso que você execute desse jeito. 1, 2, 3, eu vou falar como ele tem que estar. Se ele fizer qualquer coisa de diferente, eu tenho a documentação, a evidência que eu falei para ele fazer assim, e ele fizer alguma coisa diferente, e a NP tiver um vazamento de dado com ele,
e a NPD vier me fiscalizar por esse vazamento de dados, eu tenho como provar. Eu falei para ele fazer assim e ele fez diferente disso. Então, a responsabilidade é só do Claudemir. Agora, se o Claudemir fez tudo certinho, tudo que eu pedi para ele fazer, e teve um vazamento de dados, aí a responsabilidade é minha. Mas eu falei para ele como ele tem que fazer. Se o Claudemir não atender isso que eu quero, se o Claudemir não está nem aí para a LGPD, o que vai acontecer? Ele vai perder dinheiro, porque eu não vou mais fazer negócio com ele. Então, daqui a um tempo, quando essa engrenagem começar a rodar, os hotéis, as OTAs, os processadores, as agências de turismo, todo o comércio do Brasil que utiliza dados, só vai fazer negócio com aquele que tem uma segurança. É como se fosse um seguro calção. Eu só vou fazer isso porque você está me dando isso. Se você não me der, eu não vou fazer negócio contigo. E um hotel que não começar o seu processo de adequação vai passar mais dificuldade do que está passando hoje por causa da pandemia. Porque um processo de adequação você não consegue fazer em um mês. 24 horas, 3 meses, isso não existe. E nós estamos falando assim de mapear processos, e isso aí levar muito tempo. Antes de fazer qualquer coisa, voltando um pouquinho lá atrás, conhecer o lugar, o nosso negócio, eu tenho que conhecer o meu hotel. Quais são os riscos que podem impactar o meu hotel? Se eu tenho um hotel que está na beira de um rio, e o meu CPD, onde fica a minha área de TI, fica no solo, no subsolo do hotel, se tiver uma enchente, o que eu vou fazer? Eu tenho que ter uma recuperação para isso, eu tenho que ter um plano de contingência. Eu tenho um computador que tem 50 anos funcionando, isso é um exemplo. Eu vou esperar o computador queimar para eu poder ter um outro? Então, são mentalidades que nós temos que mudar. Uma coisa que acontece aos montes. Eu estou acessando um e-mail corporativo do hotel e 8h50 é minha hora de ir embora, são 8h49. Eu não faço nem logoff lá na conta, eu fecho todo o browser e vou embora. A outra pessoa que chegar, que for usar esse computador, o e-mail vai estar logado. Então, se tiver planilha, coisas estratégicas ali dentro do computador, a pessoa tem acesso àquilo tudo. E, às vezes, é o vigia do hotel, o segurança do hotel, que não tem nada a ver, não passou treinamento nenhum, e alguém da recepção precisa sair 2, 3 horas da manhã, aí o vigia vai lá mexer um pouquinho no computador, e aí, quando ele abre a internet, já abre direto no e-mail. E aí ele vai ler informações que não era dele. Ele vai lá fora, aí ele traz um pendrive que tem fotos de alguém que passou para ele, ou coisa aqui, e está cheio de vírus nesse pendrive. Eu vou espetar lá no computador do hotel, olha o risco aí, ó, de entrar um vírus aí, sequestrar minha base de dados, corromper meus arquivos. Então, por que eu falei lá um tempo atrás que tem que ser do PLP, do porteiro ao presidente? Porque todos os colaboradores têm que estar envolvidos no processo de privacidade, de segurança, porque senão as coisas não vão funcionar. Às vezes a pessoa tem um sistema operacional Windows lá que é pirata. Às vezes a pessoa tem um antivírus que não está funcionando e acha que tem segurança. Você quer ver uma outra coisa que isso acontece aos montes, você deve saber? O hotel não troca senha do Wi-Fi com frequência. Não troca. Poucos são, raríssimos são aqueles que fazem isso. Aí eu vou dar um exemplo para você do que pode acontecer. Eu me hospedei no hotel da Ariadne, e aí eu fiquei o final de semana lá, a recepcionista me deu um papelzinho com a senha, eu fui lá, coloquei a senha no notebook, coloquei a senha no meu celular, e na segunda-feira eu fiz o check-in e estou indo embora. Só que eu moro na cidade do hotel da Ariadne. Na terça-feira, se eu sentar lá no hall do hotel, qual recepcionista ou qual segurança vai perguntar se eu sou hóspede ou não? Porque não sabe. Só que eu tenho acesso ao Wi-Fi do hotel.
Eu tenho a senha, porque eu estava lá no final de semana. Se eu quiser disparar um ataque, hack, lá dentro do hotel, como é que vocês vão saber que foi o Jorge que nem estava hospedado lá? Às vezes a pessoa coloca a senha do Wi-Fi lá na porta do hotel. Aí o hotel às vezes funciona até 11, meia-noite, fecha a porta da recepção, só que a senha está parada lá fora. Então, se eu chego na frente ali, caraca, essa senha está aqui. A pessoa não vai desligar o roteador, porque eu tenho hóspede no hotel. Aí a pessoa fica sentadinha lá fora, na calçada, acessando. Muitas das vezes a rede não pode ter uma segurança e a pessoa lá de fora consegue acessar todas as informações de dentro do hotel. Então, assim, são tantas coisas para poder elencar. O que o meu amigo Claudio está falando aí, as empresas privadas para prestar serviço para a área governamental vão precisar, todo mundo tem que se adequar à LGPD. Todo mundo, sem exceção, vão precisar se adequar. E assim, nós estamos falando aqui com uma visão bem macro, porque se nós formos para dentro do hotel, se nós formos lá para dentro para poder olhar o que tem de errado, como as coisas acontecem de errado, tem muita coisa. Então, eu como governante, você está falando, está passando um filme aqui na minha cabeça, né? Porque eu estou lembrando de tudo que acontece ali diariamente, né? Acontece muita coisa, né, Jorge? O pessoal esquece documento. Já aconteceu quantas vezes na minha gestão de documento ir para o lixo, né? Às vezes o hóspede deixa tudo espalhado lá, ou às vezes deixa até no chão, e aí a camareira joga no lixo, ele fica desesperado. Não, porque isso tem dados, isso tem não sei o quê, é de uma reunião, é de uma apresentação que eu estou fazendo, e eu já tive que revirar lixo muitas vezes por causa disso. Então, a gente sabe que o próprio hóspede, ele tem às vezes, ele tem todo o direito, né? A partir do momento que ele loca ali, né? Ele paga pela hospedagem para ficar naquele apartamento, o quarto é dele, né? Ele pode fazer o que ele quiser, vamos dizer assim, né? É como se fosse a casa dele. E aí ele tem o direito de deixar o documento espalhado, de deixar as coisas ali, e por isso, né, a importância do hotel saber quem está contratando, quem é o funcionário, se ele treinou, né? Eu vejo que hoje tem muita empresa que contrata sem tirar antecedentes criminais, sem tirar referências do colaborador. A gente sabe que isso não manda nada, né? Às vezes você tira antecedentes, tira referência e não consta nada. E a pessoa vem te dar uma dor de cabeça lá, mas ajuda, né? Auxilia em você saber quem que está dentro do seu quadro, né? Exatamente. E uma outra coisa aqui que eu acho uma sacada bacana para o hoteleiro é o seguinte: crie um código de conduta para os seus colaboradores. O que esse código de conduta vai fazer? Vai mostrar o que é certo e o que é errado. Exatamente. Aí depois... as grandes redes têm, né, Jorge? Mas os pequenos, às vezes, acham que isso não é importante. Exatamente. Né? Porque uma vez que você tem um código de conduta bem definido, você vai criar política de como fazer o certo. Primeiro eu mostro, funcionário, se você bater nessa mão aqui, tá errado, mas se bater aqui, tá certo. Como é que você faz para bater nessa mão? Porque nós estamos falando, repetindo o que eu falei lá no começo, desconstruindo para construir. São pessoas que às vezes têm 30, 40 anos, 50, 60 anos. Não adianta você chegar lá e falar uma única vez, não pode mais acessar o Facebook ou o Instagram, por exemplo. Aí todo mundo vai ficar assim. No dia seguinte, horas depois, está acessando. Os treinamentos, às vezes, eles não são eficientes porque você não faz uma verificação do aprendizado. O treinamento te ensina. O que você tem que fazer? Tem que ter um checklist. Nós falamos sobre A, B, C e D. 1, 2 dias depois, vamos testar aqui o que você lembra. Fez o checklist. Caraca, eles estão com fraqueza em criptografia, por exemplo, segurança de documentos. Então, eu tenho que começar a fazer a comunicação. É aí onde as pessoas gravam. Primeiro você fez o código de conduta, mostrou o que é certo e errado, fez a política para mostrar como fazer o certo. Depois que você fez o certo, faz o treinamento. Faz a verificação, faz o checklist, roda o PDCA para ver o que eles aprenderam. E aí depois você começa com a comunicação. O que seria essa comunicação, Jorge?
Você falar assim, ó, não pode usar o pendrive. Tá, por quê? Se você usar o pendrive sem usar o antivírus primeiro, você pode colocar um vírus na rede. E se você chega colocando um vírus na rede, você pode prejudicar o nosso trabalho, pode prejudicar o nosso hotel. E aí, como meu amigo Damião, que chegou aí, a gente fez uma live muito top, seja bem-vindo, Damião, na sexta-feira passada. Se o hotel tiver prejuízo, eu posso ficar desempregado. O Henrique Palma foi cirúrgico quando ele falou isso na nossa live na sexta-feira. Tem que chamar os colaboradores e falar assim, vocês têm que fazer isso daqui, porque se não fizer isso daqui, a gente pode quebrar o nosso hotel. E se o hotel começa a ter prejuízo financeiro, o que o dono vai fazer? Vai começar a dispensar. Porque se ele não começa a ter receita, ele começa, infelizmente, a ter que dispensar. Então, assim, a mudança de cultura, ela é muito grande, mas é uma coisa que tanto o Claudemir, o Damião, a Ariadne também, que treina pessoas, o resultado vem. Só que, às vezes, a pessoa não tem a paciência de esperar esse resultado chegar. Então, assim, não adianta você hoje querer fazer uma adequação sem seguir o checklist, o planejamento. É fracasso, é fracasso. Mas é só, Jorge, chegar ali, copiar, comprar uma política de privacidade e colocar no meu site? Não é só isso. Vai muito. Jorge, me veio uma coisa aqui na cabeça, porque eu sou totalmente contra, e sempre que eu dou consultoria, eu falo sobre isso com os gestores, né, com as pessoas que me contrataram. Hoje é muito comum as empresas utilizarem grupos de WhatsApp para conversarem com seus funcionários, né? Por que eu sou contra? Porque eu acho assim, se eu quero fazer um grupo de WhatsApp para conversar com o meu funcionário, eu tenho que oferecer um celular para ele corporativo, e eu entendo que a operação, esse celular tem que ficar dentro da empresa. Por quê? Porque o gestor, ele assina um contrato de confiança quando ele entra, né, com o hotel. Vamos falar de hotel, porque a gente está falando de hotel, né? Sim, sim. Mas o líder, o coordenador, o gestor, ele assina um contrato de confiança com o hotel, né, que é um contrato de confiabilidade, que ele não pode, né, expor os dados, tudo. Agora, a operação, a gente sabe que é mais sensível a isso, né? Sim. Então, hoje, às vezes, eu já tive momentos, né, de alguns donos mesmo me ligarem e falar, o que você acha? Eu posso ter o grupo de WhatsApp? Eu falei, olha, se o celular for corporativo, se a camareira chegar cedo, pegar o celular e à tarde ela devolver o celular na sala, né, na hora de ir embora, você pode ter o grupo de WhatsApp profissional. Agora, a partir do momento que você estende isso para o celular pessoal da pessoa, né? Porque é como você falou, o que a pessoa faz? Ela vai lá, é um grupo no celular pessoal, ela tira foto, o hóspede esqueceu o RG aqui no quarto. Sim. E aí a recepção fala para ela, não, mas ele já foi embora, então registra lá o RG, né? O documento de identidade. E aquela foto ficou no celular de quem? Ficou no celular dela. Exatamente. Se ela for assaltada ali na esquina depois, você concorda comigo que isso é um risco que pode gerar? Enorme, um risco enorme. E se essa pessoa que perdeu a foto for uma pessoa famosa? Exatamente. Que alguém chega lá no hotel, eu sou mensageiro aqui, eu trouxe aqui a identidade, esquecer a identidade, e você vai lá, a pessoa está em tal quarto, você pode levar? Posso levar. Porque, assim, como é uma rotatividade, tudo é diferente todo dia no hotel. Tudo é muito novo. Um dia nunca é igual ao outro no hotel. Então, se alguém saiu de férias, e se eu chegar lá me apresentando como um novo funcionário, a pessoa está voltando hoje, ninguém vai falar para assim, Ariadne, você está voltando de férias? O Jorge, ele foi contratado para trabalhar aqui como mensageiro. Se não falarem isso, Ariadne, eu vou chegar lá com a roupa de mensageiro, que é muito fácil você conseguir, e daqui a pouco você está lá dentro do hotel, que ninguém vai perguntar quem é você. Principalmente grandes empresas, grandes hotéis, né? Porque se o hotel é pequeno, você conhece todo mundo. Agora, hotel grande é muito funcionário. Eu já trabalhei em um hotel que tinha 1.000 funcionários, 500 funcionários, então você imagina. Mas mesmo você tendo, quero voltar para o assunto do celular, mesmo você tendo um celular corporativo, você tem que imputar
na cabeça do seu colaborador que ele não pode fazer transferência do celular corporativo para o celular dele, porque senão não vale de nada. A camareira pegou o telefone e deixou o telefone aqui na recepção. Tá, mas eu posso me adicionar no telefone, porque o telefone não vai estar bloqueado. Transfiro tudo que eu quero para o meu celular e depois eu me deleto do celular corporativo e todas as informações que tinha no corporativo tá aqui na minha mão. Então, é importantíssimo que o hoteleiro tenha isso na mente. Cara, mesmo tempo, pode usar, mas você tem que trazer essa visão. E, inclusive, quando a gente fala de gestão de risco, nós também temos que ver os riscos que o funcionário, que a pessoa que você está colocando para trabalhar no seu hotel, pode trazer para você. Porque na hora todo mundo está rindo, não, são gente boa assim. Às vezes a indicação de alguém, você nem levanta se a pessoa teve um problema ou não, mas você não pode fazer isso porque você estaria discriminando. Mas você pode, sim, ver quem você quer colocar no seu hotel. Às vezes, não quero. Porque tudo é muito sensível hoje. Hoje, qualquer coisa que você fizer de errado vai refletir no seu hotel. Sim. Qualquer coisa vai refletir. E, assim, voltando de novo, as pessoas são o ponto mais fraco. Por isso que eu falei lá no começo, que se você tem pessoas motivadas dentro da sua equipe, pessoas que se sintam úteis, que se sintam valorizadas, não é valorizado só financeiramente, não. É que você é um bom líder, você dá bom subsídio, você deixa a pessoa à vontade, cobra quando precisa cobrar, mas é parceiro, você tem a sua equipe na sua mão. Mas agora, se você trata a pessoa mal, é muito certo que vai acontecer alguma coisa, muito certo. Sim. Você não pode ter planilha de Excel, uma coisa boba. Ninguém coloca uma senha no documento. Coisa boba. No próprio Microsoft, no Excel, PowerPoint, Word, PDF, você tem como proteger. Você tem um e-mail corporativo que você pode usar dupla autenticação. E as pessoas não utilizam. São coisas que as pessoas não utilizam, não é nem porque não querem. Não tem hábito, né? E não tem hábito, né? Exatamente. O próprio Damião WhatsApp... falou aqui, o Damião falou assim, quem é o proprietário, né? Não cabe usar o celular pessoal. Damião, olha, eu vou te falar, viu? Eu quero saber quem que está usando o celular corporativo. São muito poucas empresas, Damião, assim. Eu trabalho na hotelaria há 18 anos, com a vinda do WhatsApp, né? Eu tenho uma briga constante em relação a isso, porque se tornou comum utilizar o celular pessoal, né? Muito comum. Então, infelizmente, não é um privilégio de alguns, é o privilégio de muitos, vamos dizer assim, né? A maioria das empresas tem feito isso, tem feito grupos, tem inserido as pessoas nos grupos com o número pessoal, enviado mensagem depois do horário de trabalho, né, tratado de assuntos, às vezes, até delicados pelos grupos de WhatsApp. Então, sempre que eu dou treinamento, é uma das coisas que eu sempre reforço, né? Falo, o WhatsApp, ele virou uma arma contra o gestor, contra o líder, né, contra a empresa. Então, assim, hoje tem juiz que dá ganho de causa pelas redes sociais, com imagens, com fotos, com mensagens, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, porque a gente sabe que isso acaba prejudicando o trabalho de muitos, né? Com certeza. Vamos para outra. Vamos lá. Outro tópico aqui, Jorge. Lei do turismo, a gente já está aí quase 1h10 de live, né? Como você falou, o tempo passa. A lei do turismo e LGPD, né? Como fica a FNRH, Jorge? Quais as modificações? O que eu tenho que fazer ali na ficha de cadastro do hóspede para dar segurança? Essa ficha do cadastro do hóspede, ela é importantíssima e obrigatória quando você vai fazer o seu check-in, né? Porque você tem que passar depois para o Ministério do Turismo as pessoas que eles vão fazer lá as triagens deles. O que é interessante a nível de segurança nesse assunto é quem tem acesso a essas informações. Aonde são armazenadas essas fichas?
fica numa gaveta com chave, fica numa pasta, fica largado lá na recepção. Será que todas as pessoas, todas as fichas cobrem ali, solicitam ali os dados? Será que todos os dados que são solicitados nessa ficha são necessários de ter? Você precisa saber da profissão da pessoa, você precisa saber se a pessoa é católica, se ela é protestante, qual time, porque eu já preenchi várias fichas assim que tinha coisas ali absurdas, porque tem coisas ali que a gente tem que pegar os dados só com a finalidade. Aí eu vou fazer uma hospedagem. Quais são os dados necessários que eu preciso nessa ficha? A não ser que seja assim, uma obrigação, ser um padrão, você tem que responder. Mas se não for, porque, outra vez, voltando a falar da cultura, eu posso pegar ali a ficha com muitas informações ali, pegar meu telefone, que hoje todo mundo tem telefone, e tirar foto dessas fichas. Então, nós precisamos ter bem focado na nossa mente, e a gente, eu, o Damião, o Claudemir, o Henrique, é treinamento. Você quer começar um projeto de adequação? Você quer começar um projeto de adequação? Comece fazendo um treinamento de conscientização. Não adianta você querer fazer nada sem que as pessoas que vão estar envolvidas no processo saibam do que estão fazendo. Exatamente. Primeira coisa, eu não sei o que é LGPD. Vamos pôr. Jorge, você pode fazer um treinamento para o Hotel Mercury? Acho que foi Mercury que eu vi escrito aí. Jorge, você pode fazer alguma coisa? Porque a gente precisa saber, porque muitos ainda não começaram, porque os próprios gestores do hotel desconhecem o que é LGPD. Com certeza. Muitos gestores, muitas pessoas. Eu estive em São Paulo em novembro passado, e eu nunca chego no hotel e falo que eu trabalho com isso, né? Mas eu sei, eu fico fazendo perguntas, conversando, né? Porque eu gosto de falar para caramba, acho que já deu para perceber. E eu perguntei para eles, você sabe o que é LGPD? Não. E assim, uma cidade turística de São Paulo, as pessoas não sabem. Mas não sabem por que não querem saber? Será que não tem ninguém que possa instruir? Porque hoje na internet tem muita gente falando de LGPD. É impossível que desde o ano passado, desde que a gente está de pandemia, essas pessoas nunca viram nada falando de LGPD, nem que saiba assim, mas agora eu vou te falar uma coisa, Jorge. Tem muita coisa, mas você quer saber, você quer aprender, né? Porque, assim, eu mesmo fui uma pessoa que, se você olhar, assim, eu não sei o número de lives que eu fiz muitas lives o ano passado, durante a pandemia, participei de muitas lives como convidada também, e, assim, a gente falou muito sobre produto de limpeza, equipamento de limpeza, protocolo de limpeza para Covid. Até hoje eu tenho pessoas que me ligam e falam, qual produto que eu posso usar para limpar hoje, né? Depois de um ano e pouco aí. Qual equipamento que eu posso usar? Então, assim, existe muita informação, mas são poucos, né? A gente até comentou sobre isso na nossa conversa, que estão buscando, né, o conhecimento, estão buscando. É mais fácil, assim, eu pegar alguém, entrega pronto para mim, né? Porque eu não quero pesquisar, eu não quero estudar, eu não quero assistir live. Então, isso é muito complicado, né? A gente tem que, realmente, assim, eu falo que a empresa, se você é gestor, se você é líder, coordenador, né? Você tem que ter essa iniciativa de correr atrás, né, Jorge? Não esperar alguém chegar e falar, olha, tem que fazer isso. Você tem que correr atrás. E eu quero aproveitar até para fazer um parênteses na minha fala, para que não seja mal interpretado. Assim, tem muita gente falando de LGPD, mas se você é hoteleiro, você tem que procurar alguém que fale de hotelaria. Porque se eu estou com problema de vista, eu não vou no gastro, que cuida de estômago. São coisas que
ele pode ajudar um outro setor? Pode, porque a LGPD ela tem as particularidades de cada um. Mas se você puder contratar alguém que seja específico para essa área, foi aquilo que eu falei, se você segue um procedimento, não vai ter como dar errado. É a mesma coisa que se eu quisesse falar de segurança da informação e chamasse a Ariadne para poder ir lá, ó, aplica aqui os controles de segurança da informação para mim, ou vice-versa. O Jorge ir lá e dar o treinamento que a Ariadne dá. Tem que ser a pessoa da área, né? Sim. Da área, a pessoa tem que ter conhecimento de causa, do que ela está falando, né? Então, é complicado. Porque, às vezes, você quer fazer uma coisa um pouco mais barata, até porque você, como nós já comentamos aqui, por causa desse momento, mas, às vezes, você vai ter que fazer 2 vezes. O seu gasto, ele vai acabar sendo um gasto um pouco maior, porque você chamou alguém que achava que sabia fazer, e na hora que foi colocar a mão na massa lá, a pessoa não sabia fazer, te entregou uma coisa ruim, você achou que tinha feito uma coisa boa, e aí daqui a pouco você teve um vazamento de dados. Que assim, um treinamento, eu acredito que a Ariadne faz, nós temos que entregar uma evidência desse treinamento que foi realizado. Porque o hotel tem que ter isso. Sim. Porque como todo treinamento, né? Exatamente. E assim, não é documentado, né, Jorge? Não é buscar certificado, pessoal, porque certificado não diz nada. Só diz que você participou, você pode ter ficado ali 5 horas, 2 horas, 1 hora olhando para nada e você não captou nada. Mas as empresas precisam. Por isso eu falei da importância de você depois verificar o que foi aprendido. Sim. Porque uma pessoa que não quer aprender, ela vai te dar prejuízo. Com certeza. E a cobrança, né? Toda ação, né, Jorge? Eu falo, as pessoas falam, como treinar, né? Como cobrar? Eu falo, tudo tem tem ação e consequência, né? Então, tipo assim, você desenvolve um manual, você desenvolve um processo, um POP, você treina essa pessoa de acordo com aquele POP, você monitora aquela pessoa para ver se ela está agindo de acordo com aquele POP. Então, assim, não é só ensinar, você anda por essa rua e não conferir se realmente ela foi por aquela rua, se ela foi por outra rua. Você tem que fazer um acompanhamento dessa pessoa, né? Exatamente. E você tem que cobrar que o processo esteja sendo executado. E se ele não estiver sendo executado, você vai advertir essa pessoa verbalmente, você vai advertir ela, né, documentada. Eu sempre ensino isso, para trazê-la para você. E se ela realmente não se enquadrar no seu quadro, você vai ter que substituir essa pessoa, porque são coisas importantes. E o seu negócio, ele pode ser denegrido, ele pode ser prejudicado, né, por causa desse colaborador. Então, não é só um sorriso bonito que faz, né, um bom colaborador, né, Jorge? Exatamente. É muito importante o checklist. O checklist, ele... Não vou dizer que é a alma da hotelaria, não, dentro de negócio, mas se você segue um script, não tem como dar errado. Não tem. Só se a pessoa quiser, mesmo seguindo aquilo ali, fazer errado. Mas nós precisamos validar o que foi dito, né? E, assim, é um assunto muito extenso. Eu só queria saber, se a gente ainda tem um tempinho, uma coisa que eu costumo falar muito nas lives, pessoal, é o seguinte: comece. Comece devagarinho, mas comece. Dá uma olhada no site de vocês. Dá uma olhada lá no site de vocês. Pode entrar em contato comigo, com o Damião, que está aí também. Eu ia até te perguntar aqui sobre os impactos, né? Como aproveitar essa oportunidade para melhorar a comunicação com o hóspede, impactos do marketing digital aí. Exatamente. Eu vou falar um pouquinho agora, pegando esse site, tá? Falando do site. O que acontece, pessoal? A vitrine do hotel é o site. Se você não receber as reservas direto de um OTA, de um processador, a pessoa vai no site do hotel. E as pessoas compram pelos olhos. Se você tiver um site lá que a cor não bate com nada, se você tem lá imagens nós temos 2021, de 2013, 2014, você não vai conseguir converter venda. E precisa ver se o seu site usa rastreador, que nós chamamos de cookies,
porque tem que ter uma política de cookies. Então, assim, mesmo tendo que fazer algumas adaptações, melhoria no site, é um dos caminhos também que a gente pode começar a utilizar, a começar o nosso processo de adequação ali pelo site, que o custo é um custo bem menor do que os outros processos, os outros controles que precisam ser implementados. Em relação ao marketing, Jorge, eu não tenho nada de LGPD no meu hotel, mas eu tenho aqui uma base de 30 mil clientes desse tempo todo que eu tenho. Pessoal, não utilizem meio e-mail desse que você tem na sua base, porque você precisa do consentimento do titular para poder fazer uma campanha de marketing utilizando esses dados. O que vocês podem fazer? Uma dica. Quando vocês forem fazer uma reserva, estiverem recebendo um hotel, Ariadne, nós aqui estamos nos adequando à LGPD e eu gostaria de saber se você me dá o seu consentimento para eu poder te mandar um e-mail com alguns lançamentos de produtos nossos ou de promoções de diárias, que você vê muito aqui. Jorge, tudo bem, eu te dou consentimento. Você vai lá, assinala lá, assina e eu guardo. Só que você me deu consentimento hoje. Se amanhã você fala assim, Jorge, eu mandei um e-mail para você, tem lá assim, clique aqui para ser descadastrado. Ou então você vai me ligar, Jorge, tira o meu nome daí que eu não quero mais, você tem que fazer isso. Você não pode mais comprar lista de e-mail ou então utilizar os seus dados aleatório como antes nós usávamos. E aí, se a gente for aprofundar mais o assunto, aí a gente vai falar dos direitos do titular, a gente vai ter que falar... você pode usar uma tecnologia? Pode, mas você precisa ter pessoas que saibam usar a tecnologia. Não, a análise de risco não tem como esquecer, porque ela é do começo ao fim, né? Tudo tem risco. Uhum. Tudo tem. Eu vou fazer uma pergunta, Ariadne, aqui para você ao vivo, só para te testar, tá? Mas não é nada demais, não. Você tá usando o Wi-Fi aí da sua casa, certo? Sim. Se acabar a internet aí na sua casa do Wi-Fi, você consegue rapidamente rotear a internet do seu celular? Sim. Então, isso seria uma continuidade de negócio. Seria uma resiliência. Se por acaso acaba uma coisa, eu já sei que eu tenho que pegar rapidamente o telefone aqui para fazer. Mas a gente mediu esse risco, classificou esse risco. Se acontecer, se cair a live aqui, qual o impacto que vai ter se a nossa live acabar sendo nada? É um risco alto, um risco médio? O que isso vai impactar nos nossos negócios se por um acaso essa live despencar? Jorge, o impacto é baixo. Então, se acabar, a gente manda depois lá na rede social e avisando que acabou a internet, a gente não conseguiu rotear, enfim, a gente usa uma desculpa. Mas agora vamos imaginar que essa live, quando chegar 1h20, se a gente ficar no ar esse tempo todo, nós vamos ganhar R$30 mil cada um. Qual o impacto que tem se por um acaso a nossa live cair aqui? Gigantesco. Exatamente. O que nós iríamos fazer para que essa live não acabasse? Eu ia contratar 50 tipos de internet. Ia botar internet para tudo quanto é lado, porque o negócio não podia parar de jeito nenhum, porque eu precisava ganhar esses 30 mil. Mas olha como a gente... assim, nós estamos falando de gestão de risco aqui, continuidade de negócio, de recuperação de desastre, muito superficial, mas usando uma linguagem simples, que quem não entende de tecnologia está conseguindo entender, que a gente está assistindo uma live sabe que nós estamos falando dessa página da internet que está na nossa frente. Então, eu fiz aqui uma classificação muito rápida de risco para a gente poder entender. E é isso que nós temos que fazer no nosso hotel, para todos os processos,
quais são os riscos que impactam o nosso hotel? Uhum. O que a gente são precisa... coisas básicas, né, Jorge? Quando a gente faz essa Sim. classificação de risco, são coisas básicas. Eu dei o primeiro treinamento online que eu dei, eu não peguei autorização de uso de imagem, uma coisa que é simples se a gente for analisar, né? Sim. Pensei, não é necessário. Só que depois que eu não peguei, eu tive um problema no final do curso, né, com uma pessoa que falou, olha, não aceito que divulgue nenhuma imagem do curso, que, né, às vezes para divulgação, alguma coisa que tenha o meu rosto, que tenha a minha imagem. E aí eu tive que pegar o meu curso, empacotar ele, né, guardar, vamos dizer, né, na gaveta aqui do computador e falar, não posso utilizar esse curso. E aí, nos próximos, eu já tive todo o cuidado de já deixar o termo de autorização. Então, assim, são coisas básicas que eu não sabia, né? Foi tudo muito novo, veio a pandemia, os cursos online começaram a bombar, né? A gente começou a trabalhar home office por videoconferência, fazer uma série de coisas, mas eu não sou da área, não tinha conhecimento da área. Então, o que eu tive que fazer? Buscar conhecimento, né? Pesquisar, ir atrás, para que os próximos cursos que eu desse, eu já tivesse o mínimo necessário para fazer uma boa execução desses cursos, né? Então, eu acho que isso vale para qualquer coisa que você for fazer, né? Não sabe fazer, contrata alguém que saiba fazer. Ah, mas é gastar dinheiro? É ganhar dinheiro, né? Você pode gastar um pouco agora, mas é o custo-benefício, né? Você vai receber esse dinheiro de volta a longo prazo. E eu dei várias dicas aqui de como a adequação ela vai trazer benefício. É porque hoje você fala assim, cara, eu vou ter que te pagar R$1.000 por mês, eu não estou podendo gastar esses R$1.000, mas daqui a 3, 6 meses, 1 ano, você vai ganhar 10 vezes esse valor. Ou mais. Porque uma vez que você começa a endireitar a sua casa, tudo vai dar bem. Eu costumo falar muito assim, né? Se você conhece bem os seus processos, você tem bem mapeado os seus processos, é como se fosse a sua casa e à noite acabou a luz. Você consegue, sem bater em nada, ir em qualquer cômodo da sua casa, porque você conhece onde está tudo. Você conhece toda a estrutura da sua casa. Mas agora, se você entra num lugar que você nunca viu, e apaga a luz lá nessa casa lá, você vai se quebrar todo, porque você não sabe onde tem nada. Então, os processos mapeados, eles servem para poder fazer essa organização da casa, porque eu preciso saber o que eu vou proteger, aonde passa os dados que eu preciso proteger. E aí, sim, depois a gente começa a entrar com os controles de segurança e todo o checklist, todos os passos que a gente tem que fazer com a LGPD. Se alguém entrar para dentro de um hotel, seja ele pequeno ou não, e não fizer esses levantamentos, gestão de risco, mapeamento de processos, vai dar errado. Vai fazer errado, e aí você vai ter prejuízo. Que o setor de turismo ele não pode jamais sequer pensar nessa palavra chamada prejuízo. Sim. Tem que pensar... Ainda mais hoje em dia, né? Ainda mais hoje em dia. Ou fica no 0 a 0, ou tem que pensar no lucro. Então, foi como você falou, e eu vou levantar a bandeira. Não é gastar dinheiro. Você está fazendo investimento. Você vai conhecer... Eu desafio, o Damião e o Claudemir pode escrever no chat aí, eu desafio aquele hotel que fizer uma LGPD, uma adequação LGPD, ele vai conhecer 50 vezes mais o negócio dele do que ele conhece hoje. Ele vai conseguir mitigar onde está os gargalos, onde ele está gastando mais dinheiro, porque as coisas estão bagunçadas, e esse dinheiro ele vai investir em melhores tecnologias, ele vai investir no melhor colchão, ele vai reformar a fachada do hotel, ele vai fazer uma outra coisa, porque às vezes o dinheiro está vazando, está minando, escorrendo por um lugar que ele sequer sabe que está acontecendo isso, porque está tudo largado. Então, se você faz uma faxina na casa lá, você vai... torneiras abertas, né? Você pega os gaps do que está acontecendo de errado.
Então, você vai conseguir chegar lá no final de uns 6 meses, um ano, depois de terminar a adequação, você vai ver que você tinha um gasto de 30 mil no seu hotel e você conseguiu, agora eu gasto 25, 26 mês. Imagina, nós estamos falando de 48 mil reais no ano que você estava perdendo e não sabia que tá. Então, assim, é um assunto que muita coisa, né? Eu estou olhando para o tempo aqui, ficando triste. Mas a gente, eu acho que deu assim para dar uma esclarecida para o pessoal, né, sobre a importância de se adaptar, né, sobre a importância de começar a movimentar, porque se a gente analisar, nós já estamos aí praticamente o mês de maio, né? Já foi, né? Já foi. Então, nós já estamos entrando aí no mês de junho, né? A partir de agosto, todo mundo tem que estar aí, né, com o seu hotel, com sua pousada adequada, LGPD. Então, bora aí, né, gente? Tem que correr atrás do prejuízo, que já era para estar pronto, como se você desde lá de 2018, né? Deixa, foi arrastando. Deixa eu fazer uma ressalva aqui no que você acabou de falar, tá? Em agosto começam as sanções da lei. Sim, tá? As sanções. Mas eu Jorge, estou falando aqui para vocês, tá? Pode chamar o Claudemir, o Damião, qualquer outra pessoa. Não vão conseguir fazer uma adequação no hotel de vocês até agosto. Se alguém chegar no hotel de vocês e falar assim, eu entrego a adequação até agosto, vocês vão gastar dinheiro, porque não tem como. Nós estamos falando aqui, eu não falei de todos os passos. E olha quantas coisas tem que acontecer. O que eu aconselho que vocês comecem a fazer para ontem, usando a fala da Ariadne, comece o processo de adequação. Porque quando aconteceu um vazamento de dados aqui no meu hotel, mas a gente está fazendo o projeto de adequação, nós já fizemos um treinamento, nós temos algumas evidências, alguns documentos para poder mostrar. Aí, a advertência, ela vai ser branda. Agora, se você não tiver nada... Gente, imagina que você tem um hotel que tem 5 anos, 6 anos, 10 anos, e você fez isso daqui, para a marca do seu nome do seu hotel ficar lá nas estrelas. E por causa de um vazamento de dado, você está sendo noticiado no jornal da sua cidade ou do país que teve um vazamento de dado aí. Olha o problema na reputação. Quem vai se hospedar no hotel da Ariadne se ela ficar taxada na internet? Com certeza. Outra coisa aqui, só para poder finalizar por causa do nosso tempo, pessoal, não deixem para o dia 31 de julho. Hoje eu estava lendo no jornal que a adequação, a declaração de imposto de renda termina daqui 7 dias, o prazo. E nós sabemos que no último dia, na segunda-feira que vem, terá centenas de milhares de pessoas fazendo declaração de imposto de renda. Aí o que acontece? Servidor, às vezes, fica sobrecarregado da receita, você não consegue acessar, o link cai, e aí você, quando vai ver, passou do dia. Aí o que você vai fazer? Vai ter que pagar. Porque você deixou para a última hora. Então, assim, comece devagarinho, mas não deixem para começar quando já estiver lá no final, nos 70 do segundo tempo, porque aí não vai dar certo. Não vai dar tempo. Não. Bom, eu queria agradecer a todos, né, que participaram aí da nossa live. Queria mandar um beijo para o Matheus, né, que foi meu jovem aprendiz. Eu tô ficando velha, viu, Jorge? Né? E tá aí um homem já formado. Um abraço para você, para a Edivânia, que é lá do Radisson de Aracaju. Um beijo, Edivânia, para você e para toda a sua equipe. Já está aí na área há uns 10 anos. Obrigada aí pela participação. Agradecer também ao Claudemir, o Damião, o Renilda, todos vocês que participaram da live. A live vai ficar salvo no canal da S. Eu também vou disponibilizar para o Jorge colocar no canal dele depois, né? E bora, né, gente? Se precisar, né, de novo que a gente volte ao assunto, a gente volta, né, Jorge? A gente está aqui
para auxiliar. E eu queria que você falasse, Jorge, do seu... Eu estou colocando as suas redes aqui, mas do seu grupo, né? Que você falou que está montando um grupo, tudo. Pessoal, aí a Ariadne está fazendo a gentileza de colocar minha rede social aí na tela para vocês, tá? Então, se vocês entrarem aí no @Jorge_Luiz_Muniz, lá no Instagram, vá lá na minha bio, e eu estou criando um grupo lá, né? Está disponibilizado lá, acho que é o primeiro link, e aonde nós estamos fechando um grupo de hotelaria. Então, você que está aí, que é hoteleiro e quer tirar mais alguma dúvida, ou você que vai nos assistir aí no futuro dessa live aqui, se vocês quiserem tirar dúvida, precisar de uma ajuda aí no projeto de adequação, quiser um treinamento, alguma coisa assim, vocês ficam à vontade aí que nós estamos aí. Me segue lá nas redes sociais, que estou sempre postando conteúdo voltado para o setor de hotelaria e, com certeza, essa minha parceria com a Ariadne aqui foi só o pontapé para mim voltar várias vezes aqui com ela aqui, porque eu curti pra caramba falar com vocês, pessoal. Que bom. Então, tá bom, Jorge. Obrigada, viu, por ter trazido para a gente esse bate-papo. Acho que foi de extrema importância. E uma boa noite para você, uma excelente semana e que venham outros bate-papos aí para a gente conversar. E se alguém quiser, né, tiver interesse em consultoria, treinamento na área, né, como eu falei, deixei os contatos aqui do Jorge, né, e para a área operacional, de treinamento de limpeza, higienização, consultoria, implantação, também tem os meus aqui para quem precisar de alguma coisa. Tá bom? Um beijo a todos. Obrigada. Né? Fiquem com Deus aí, ótima noite para todo mundo. Eu que agradeço. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Boa noite.